Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então para contar a história deste tal navio, impossível de naufragar, que não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Algumas das cenas dos filmes foram baseadas em fatos reais e talvez vocês nem imaginem, pois hoje eu vou contar várias curiosidades que eu separei para vocês poderem conhecer aqui. Então, se vocês não me conhecem, o meu nome é Francine Garcia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se não são inscritos ainda, se inscrevam, deixem aquele like. Quer seguir no Instagram? É muito fácil, o Instagram é esse aqui. Bom, pra gente começar a contar a história do navio, a gente começa a falar sobre o naufrágio dele, porque foi uma coisa assim, um marco para todas as pessoas da época, e até hoje é uma coisa que às vezes a gente não consegue entender. Bom, o Titanic ele demorou cerca de 2 horas e 40 minutos para afundar completamente depois de colidir com o iceberg. Se apenas 4 compartimentos do Titanic enchessem de água, o navio não afundaria. Porém, 6 deles foram inundados. 3 casais estavam comemorando a lua de mel a bordo da tal embarcação. Os destroços do navio só foram encontrados 73 anos depois, em 1985, a cerca de 60 quilômetros da costa de Newfoundland, e a quase 4 quilômetros abaixo do nível do mar. Existia um sobrevivente japonês do Titanic, mas quando retornou à sua terra natal, foi chamado de covarde, pois deveria ter morrido com os outros passageiros. Olha só o nível, gente, é uma curiosidade meio bizarrinha, né? Muitos dos barcos salva-vidas não estavam com sua capacidade máxima de pessoas a bordo. Se estivesse, seria possível salvar 53,4% dos passageiros, mas apenas 31,6% deles sobreviveram. Por que, gente? Porque a gente chega no seguinte cálculo assim. O certo para poder salvar todo mundo era preciso 60 botes salva-vidas. Bom, o Titanic, na primeira ideia, ele quis fazer 48. Só que no último momento eles acharam melhor apenas 20 botes salva-vidas, porque ficaria muito feio a estética do navio. What? Dos 9 cachorros a bordo, apenas 2 sobreviveram. Um Lula, da Pomerânia, e um pequinês. O resto, todos os cachorrinhos acabaram morrendo. O filme de James Cameron, baseado na tragédia, teve um custo de produção maior que a construção da embarcação. Mas por que você está me falando isso? Bom, não sei se vocês sabem, mas o custo hoje, se fosse construir um navio do Titanic, seria equivalente a 165 milhões de dólares. E o filme, eles gastaram 200 milhões de dólares. Então, foi muito mais do que se fizesse realmente, né, um navio do Titanic. Havia um treinamento de emergência marcando com os passageiros para a mesma data em que o navio afundou. Porém, o capitão, por algum motivo, resolveu cancelar esse treinamento de emergência. Se o treinamento agendado tivesse realmente acontecido, provavelmente mais pessoas teriam sido salvas. Mas como ele cancelou, as pessoas não sabiam exatamente o que fazer. Então, muitas delas acabaram morrendo, algumas se jogaram no mar e outras não conseguiram chegar nos botes salva-vidas. Nas imagens do navio, é possível ver 4 chaminés, porém, só 3 delas funcionavam de verdade. A 4ª chaminé era meramente decorativa, então uma delas não tinha funcionamento, era só apenas para deixar bonitinho. Eu não sei se vocês sabem, cada chaminé do navio pesava 65 toneladas. É muita tonelada. O Titanic foi o único transatlântico da história que afundou por causa de um iceberg. Pois é. 12ª curiosidade. Estima-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic em 1912 tenha começado a se formar em 1000 anos antes de Cristo. O negócio cresceu assim, meu Deus, praticamente 3.000 anos para poder afundar um navio e matar tanta gente. Se o alerta sobre o iceberg chegasse pelo menos 30 segundos antes,
teria sido possível salvar todos e evitar essa colisão catastrófica. Assim como acontece no filme do Titanic, que todo mundo assistiu, os músicos do navio realmente continuaram tocando por mais de 2 horas enquanto o navio afundava, na tentativa de poder acalmar os passageiros do navio. A temperatura da água chegava a menos 2 graus Celsius e a maioria das pessoas não conseguiu sobreviver mais de 15 minutos devido à hipotermia. Sim, estava muito frio, muito frio. Charles Longley trabalhava na cozinha do navio e conseguiu sobreviver na água por 2 horas em temperaturas baixas de zero, porque tinha bebido muito uísque antes do naufrágio, o que manteve seu corpo aquecido tempo suficiente para ele ser resgatado. Quem disse que não é bom beber às vezes, né? Mas eu acho assim que de todas as curiosidades, essa é a mais estranha. Olha só, Daniel Buckley foi um dos sobreviventes, mas ele só conseguiu partir do barco porque ele estava vestido de mulher. Então o que aconteceu? Ele vestido de mulher, ele estava com um chale nas costas, ele entrou no navio que era a prioridade de mulheres e crianças. Porque as passageiras jogou um chale por cima da cabeça dele e ele conseguiu fingir que era do gênero oposto. Por isso que ele ficou vivo, essa pessoa, porque senão ele não estaria vivo hoje. Hoje ele não está vivo, ele morreu. A tripulação do Titanic manteve o navio na velocidade máxima, mesmo depois de ter recebido informações sobre o iceberg na área. Só havia 20 barcos salva-vidas a bordo, mas o Titanic era capaz de carregar 64. O plano inicial, como eu tinha falado, era 48. O número foi reduzido para fazer que o deck não parecesse desorganizado. Por isso, ficou apenas 20 barcos salva-vidas. 21ª curiosidade. A última sobrevivente de Titanic, Milvina Dean, morreu em 31 de maio de 2009. Ela tinha apenas 9 meses de idade quando o Titanic naufragou. Essas foram algumas curiosidades sobre o Titanic, mas tem várias curiosidades. Por exemplo, a pessoa que era responsável pelo binóculo no dia, né? Porque todo mundo sabe que as pessoas têm que ficar observando o mar para ver se não tem alguma coisa diferente, algum navio, alguma coisa assim. Ele não partiu, ele foi desligado do Titanic. Só que ele estava com tanta pressa para ir embora do Titanic que ele não devolveu a chave, ou seja, a chave do compartimento que tinha o binóculo ficou fechada. Então, ele pegou e ele saiu rapidamente e deixou lá a chave com ele. Então, ninguém usou o binóculo. Então, ninguém pôde avistar o iceberg, porque não tinha binóculo. Até tinha, mas estava fechado numa sala. Mas, Fran, você me contou toda a história do Titanic, mas você não me falou por que o navio ainda tá lá embaixo, por que eles não pegaram o navio, puxaram pra cima. Simples, gente, faz tanto tempo que o navio tá nas profundezas do mar que tem uma bactéria que ela tá comendo aos poucos, gente, o casco do navio. E por incrível que pareça, na época da descoberta que o navio estava lá embaixo, ele estava impressionantemente preservado, então estava tudo bonito. Por estar a 3,8 quilômetros abaixo da superfície, submetido a pouca luz e a pressão intensa, ele se tornou inabitável até mesmo para peixes ficarem perto dele. Para a maioria dos tipos de vida no mar, então ele não tem vida dentro dele. O que atrasou a corrosão depois de 30 anos, porém, era o casco que estava enferrujado por causa da bactéria que corrói apenas esse metal. Então, alguns pesquisadores, hoje em dia, agora dão um prazo de validade de apenas de 14 anos até que o navio desapareça para sempre, né? O que se sabe sobre o micro-organismo responsável por isso? Bom, a história começou em 1991, quando cientistas da Universidade do Canadá coletaram amostras de formações de ferrugem em formato de pingente caindo do navio. Só que apenas em 2010, um outro grupo de cientistas, liderado por Henrietta Mann, na mesma universidade, decidiu identificar que tipo de vida havia ali. Eles isolaram, então, uma das espécies da bactéria e descobriram uma novidade para a ciência. Pois é, essa bactéria chama Helomans titanicae. Pois é, Titanicae chama, em homenagem ao navio. E essa bactéria, né, ela consegue sobreviver em condições complementares inabitavelmente para maiores formas de vida na Terra. A água completamente escura e com forte pressão é o lugar perfeito para essa bactéria poder estar lá. Então, foi o que aconteceu, né? Então, a gente sabe que o Titanic pode viver apenas mais 40 anos lá antes de ser
dizimado por completo por essas bactérias. Mas esse foi o vídeo das curiosidades do Titanic, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com muitas pessoas, para as pessoas poderem ver o vídeo do Titanic. Lembrando-se que no meu canal está tendo um sorteio de um headset, esse aqui. Gostou do headset? É muito fácil, é muito fácil. Tá vendo o card aqui em cima? É só vir nesse card, minha trajetória do YouTube, para estar participando do sorteio. Lembrando que o sorteio vai ser quando tiver 13 mil inscritos. Então agora eu tô com 12.800 mais ou menos. Então falta bem pouco. Então não perca tempo, vai no vídeo, deixa um comentário, hashtag vem para o sorteio, que só vale salientar. É só nesse vídeo que vai estar participando do sorteio, tá bom? Então compartilhem, traga mais pessoas para vir aqui se inscrever no canal, pra gente poder sortear isso rápido e ir para um outro sorteio, tá bom? Se quiserem algum tema, lembre-se que os comentários aqui é cortesia da casa, tá bom? Então, ó, um grande beijo pra vocês e até domingo.